Trazer um filho ao mundo é uma das coisas mais incríveis que podem ocorrer, né? A gente deixar o nosso legado e a gente vê ali dar a vida a alguém, né? Só que quem teve filho sabe que o começo não é fácil, que os primeiros meses são assim desafiadores ao extremo, tanto para a mãe quanto para o pai. Agora, para a mulher, além disso, além de todo esse desgaste, além do fato dela ser a figura onde de fato não pode haver ausência, ela tem que estar ali o tempo todo com a criança. Além dela não dormir, ela ainda passa pela maior oscilação, pela maior montanha-russa hormonal que se conhece. O período entre a gestação, o parto e até um ano depois do parto é o período em que a saúde mental da mulher está mais em risco. É um período em que 1 em cada 7 mulheres vai ter um quadro de depressão pós-parto. E isso pode ser algo que atrapalhe não só o sofrimento da mulher, pode ser algo que seja extremamente deletério para a relação e principalmente, caso não tratado, isso pode levar a prejuízos no desenvolvimento do bebê, no desenvolvimento neuropsicomotor. Mas a boa notícia é que esse quadro é altamente tratável. É importante entender que tem muitos mitos ou muitas informações que acabam não sendo muito úteis, são superficiais, às vezes confusas. Por conta disso, nesse vídeo, eu vou falar para você os 7 principais mitos que envolvem a depressão pós-parto e o que você pode de fato fazer, tanto para prevenir quanto para tratar caso isso esteja ocorrendo com você ou com alguém que você queira ajudar. Então não perca isso nesse vídeo aqui até o final no canal Saúde da Mente. Olá, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, me formei aqui pela Universidade de São Paulo. E nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre a depressão periparto. Periparto? Como assim, doutor Marco? É verdade, né? Na verdade, o nome oficial não é depressão pós-parto mais, né? Isso desde 2013, onde foi lançada a nova versão do nosso manual oficial dos diagnósticos e passou a se chamar depressão periparto. E o que isso faz de diferença para você? Não para você absolutamente nada, mas faz uma diferença você entender o motivo pelos quais o pessoal mudou de nome. Nem sempre tem motivo, viu? Sendo bem sincero. Mas nesse caso tem sim. Porque cerca de 50% das mulheres que têm quadros depressivos pós-parto, elas começaram ou elas começam com esses sintomas depressivos na gestação. Por isso que o nome ele não é mais pós-parto, é periparto, ou seja, está lá envolto ao parto. Eu lembro quando eu era residente, né, lá no Hospital das Clínicas, tinha uma, enfim, né, não era uma aula, não era um estágio, mas era um período em que nós acabávamos conversando muito sobre como tratar quadros gestacionais, né? Tinha uma professora lá que era bastante especialista nisso, a doutora Vera Tess, se eu não me engano, e de fato eles contavam, né, histórias antigas que antes de ter qualquer tratamento, acreditava-se num período em que a gravidez tinha um poder curativo para a mulher, né? Como assim? De que a mulher, por mais que estivesse passando qualquer tipo de dificuldade emocional, né? Sabe-se lá Deus o que significava isso antigamente, uma vez que ela ficava grávida, aquilo lá, poxa, aquilo resolvia tudo, era um momento de luz, e isso não é verdade, aliás, longe disso. O que se sabe que, em média, cerca de 1/3 das mulheres elas vão ter, de fato, uma melhora de humor durante a gestação. 1/3 não vai ter nenhuma mudança e 1/3 vai ter uma piora de humor. Existem alguns fatores de risco para isso. Mulheres que têm quadros ansiosos ou mesmo depressivos, que não estão totalmente tratados antes de engravidar, elas têm um risco maior, tanto de ter quadros na gravidez e também, consequentemente, no pós-parto, tá? Eu lembro até, enfim, o primeiro caso, né, um dos primeiros que eu atendi, quando eu terminei a residência, trabalhava em vários lugares e fazia vários consultórios e, enfim, convênios, porque eu odiava dar plantão à noite, porque ficava péssimo, né, sem dormir. Mas uma das primeiras pacientes foi uma paciente que eu atendi quando eu tinha um consultório lá em Itatiba. Itatiba, eu moro em São Paulo. Itatiba é uma cidadezinha
perto de Jundiaí, muito bom lá. E eu fui basicamente porque eu estava querendo trabalhar e tinha uma neuropsicóloga que estava lá no HC e precisava de alguém para atender na clínica dela lá. Eu atendi uma paciente, ela tinha acabado de dar à luz, um bebezinho assim, bem recém-nascido. Foi com o marido, eu acho que estava na quarta semana pós-parto. E ela estava com um quadro de um desânimo, basicamente uma falta de energia. Ela conseguia cuidar do bebê ainda, mas assim, estava cansada, o tempo todo exausta, irritada, muito irritada com o marido, o que não necessariamente é algo que é incomum. Ela não conseguia dormir porque o bebê ficava acordando a noite inteira e ela acordava para dar de mamar para ele à noite, que é difícil, só que depois ela voltava, não conseguia dormir mais também. Essa gravidez tinha sido uma gravidez não desejada, né, pelo casal. Eles tinham um filho já, o filho tinha, se não me engano, 1 ano e meio, mais ou menos. O filho estava na consulta, ele não parava quieto também. E o marido, eles não tinham programado, né, de fato, essa gestação. Aconteceu e o marido começou a trabalhar mais, enfim, acho que ele era engenheiro, trabalhava em 3 cidades ali ao redor, enfim, começou a trabalhar mais, e ela ficava em casa com o bebê, com a criança de 1 ano e meio, que não é fácil de cuidar, e ela foi ficando, assim, desanimada, ela já não estava muito bem durante a gestação. Ela, enfim, acompanhou a parte do pré-natal, mas ela falava que, enfim, já começava a sentir uma fadiga já há alguns meses. Achou que era anemia, achou que era falta de vitaminas, mas isso perdurou e começou a piorar. Depois do parto, começou a piorar, não na primeira semana, começou a piorar ali depois de uma semana e meia, aí ela começou a sentir, de fato, que ela era a pior mãe do mundo. Um sintoma de culpa, um sintoma de que não valia, assim, ela não ia conseguir dar conta de que ela deveria estar feliz, mas não estava, que ela era uma péssima mãe. Na verdade, ela nem sentia mais que valia a pena continuar sendo mãe, né? Ela achava que o bebê ou os filhos dela mereciam uma mãe melhor do que ela, porque afinal de contas, quem que não sente uma alegria ao ver um bebê, ao ver um filho? Como é que ela podia não estar alegre? E não tinha sido assim na primeira gestação, né? Na primeira gestação ela tinha ficado, enfim, super bem. Ela tinha alterações de sono, então, isso obviamente, ela emagreceu bastante nesse período. A mulher emagrece mesmo, né, devido a uma série de alterações, mas ela tinha emagrecido e estava totalmente sem apetite. Ela não tinha pensamentos relacionados à morte, não tinha pensamentos relacionados à morte nem dela nem do bebê. E isso eu estou falando porque isso é um dos mitos que ocorre. E ela estava muito preocupada porque ela não estava conseguindo amamentar direito. O primeiro filho tinha sido uma maravilha, né? Tudo dando certo, dormia até a noite, né? Aquela coisa do primeiro filho que às vezes, né, engana, dá vontade de ter o segundo, enfim, nem sempre assim. Mas ela estava com dificuldade de amamentar e ela sentia que aquilo era uma coisa que estava piorando ela. Ela não queria deixar de amamentar, ela estava desesperada pelo fato de ter que tomar remédio, por exemplo, e ela não queria tomar. Bom, enfim, o fato é que esse caso não era indicado medicação, era um caso de uma depressão que não começou no pós-parto, começou antes, mas uma depressão leve, cujo primeiro tratamento não é a medicação. Na verdade, existem 2 tipos de terapias que são igualmente eficazes, né, para a depressão, que são, de fato, a primeira linha de tratamento para a grande maioria dos quadros, né? A gente reserva o uso de medicações. Claro, caso a pessoa já esteja tomando antes, isso em geral a gente não vai tirar na gestação, caso não haja nenhuma contraindicação, porque é um período de muito risco, mas, exceto esse caso, a gente vai reservar para quadros em que existe um prejuízo muito grande do funcionamento executivo, da pessoa não conseguir, de fato, cuidar minimamente nem de si nem do bebê. Mas, nesse caso, não havia essa indicação e nessa clínica, né, que eu trabalhava, tinha lá as psicólogas e elas eram muito boas, mas são duas terapias que são aquelas mais estudadas. Isso não há controvérsia na literatura, que é a terapia interpessoal e a terapia cognitivo-comportamental para depressão. Eu sei que é muito nome, eu sei que isso às vezes fica meio confuso. O fato é que a terapia interpessoal tem a ver com
trabalhar a questão de conflitos, questão de lidar com o espaço, né, dividir as tarefas, ela, o marido, ou ter mais assertividade, até para chamar alguém para poder dividir as tarefas. É uma terapia que trabalha muito com essa questão da comunicação, e a terapia cognitivo-comportamental ela é diferente para cada tipo de quadro. Ela nada mais é do que um treino de neuroplasticidade, né? Um treino cerebral focado no aqui e agora, que ele é estruturado e específico para cada problema. No quadro depressivo, a terapia cognitivo-comportamental ela tem que abranger um tipo de orientação. Na verdade, tem dois tipos de orientação nesse caso que são fundamentais, mas um é mandatório, que é uma terapia de ativação comportamental, que deve ser feita de forma muito planejada, né? Como se fosse ali uma musculação mesmo para reativar o circuito do prazer, o circuito da energia e da concentração que estão diminuídos nos quadros depressivos. E isso tem uma série de procedimentos e, de fato, essa ativação comportamental, você ativa o circuito do prazer através de uma ativação de alguns tipos de ações direcionadas e de uma forma progressiva. Enfim, esse tipo de terapia cognitivo-comportamental tem que abranger esse tipo de elemento, né? Tem vários subtipos, o nome é confuso, mas são treinos. É pensar como se fosse um treino mental para reativar a área do prazer, da energia, da vitalidade que está anestesiada, entre aspas, no quadro depressivo, todos eles. E no caso específico, né, na verdade em outros casos em que o sono também está bastante desregulado, é importante a gente tratar o sono junto, mas nesse caso é mandatório, porque de fato os bebês eles não têm um ciclo circadiano, né, ou seja, eles não têm um relógio biológico igual ao nosso, não tem, isso vai se desenvolvendo ao longo dos primeiros meses. Tem sempre aquele bebê que é, né, um abençoado aí, que dorme desde o começo, mas isso não é a verdade para a maioria das pessoas, e quem teve filho sabe disso, né? Eu tenho filho que agora vai fazer 18 anos já, mas nossa senhora, os primeiros meses eles não são fáceis. Bom, mas era coisas obrigatórias, então seria a terapia interpessoal, normalmente a gente junta, tá? Com essa terapia cognitivo-comportamental, e nessa terapia cognitivo-comportamental é muito importante ter elementos que façam com que a mulher tenha a maior chance de ter sono ou de conseguir dormir à noite. Eu não vou dizer que é incrível dormir à noite com um bebê recém-nascido, mas, por exemplo, tem algumas estratégias, e isso normalmente é orientado até. Tem alguns programas, até, enfim, nos Estados Unidos, que isso é orientado antes do parto, para basicamente, e é importante conversar isso com o obstetra, caso você esteja grávida ou gestante, ou já deu à luz, para ter esquemas em que a maioria das mamadas ocorre antes da madrugada, porque não necessariamente o bebê precisa mamar de madrugada. E aí, claro, né, ter uma logística, de preferência ou com o marido ou com alguma outra pessoa que esteja lá, que possa, enfim, atender o bebê em momentos em que ele em que ele acorda no meio da noite. Mas se você programar isso, e isso existe, é um tipo de tratamento, não é um tratamento, é um tipo de prática preventiva, né? A depressão, e eu sei que aqui muito pouca gente ouviu falar, que basicamente preserva o sono da mulher, tá? Em termos de ter as mamadas durante o dia, e à noite o bebê pode acordar, mas você ter segurança de que ele não está passando fome. Conversa com isso com o seu obstetra. Isso normalmente tem que estar presente, é fundamental. Caso você não tenha depressão pós-parto ou não esteja deprimida na gravidez, isso pode prevenir. É talvez a informação mais importante que você vai ouvir nesse vídeo. Na verdade não é a mais importante, mas é aquela que eu quero que você guarde, tá? O sono é fundamental. Mas se você já tem um quadro, caso ele não seja grave, não é a primeira indicação a gente introduzir antidepressivos. Somente se você não estiver tendo condições de cuidar do bebê ou de si mesmo, que pode ocorrer. E também, se tiver que dar antidepressivo, isso é importantíssimo estar claro. Eles têm poucos estudos, aliás, não tem um estudo bom
com antidepressivos na gestação, mas isso nunca vai ter. Por quê? Estudo bom para a gente é pegar pessoas que são gestantes e aí para uma parcela delas, né, a gente dá um placebo, para outras a gente dá um antidepressivo e aí a gente acompanha e vê quantos bebês nascem, né, com algum tipo de malformação. Esse tipo de estudo ele nunca vai ser aprovado por nenhum comitê de ética, então ele nunca vai existir. Mas a gente tem muitos dados de antidepressivos aí da década de 80, de 90, de mulheres que foram engravidando, tomando antidepressivos sem saber, e a grande maioria deles é seguro, e principalmente a fluoxetina e a sertralina, elas são extremamente seguras. Então isso não é um problema, menos um problema para a gente se preocupar. E no caso dela, claro, seria muito mais indicado fazer um tratamento não medicamentoso, primeiro porque o quadro era leve, moderado, no máximo, e também porque ela tinha essa preocupação com a amamentação. Mas na grande maioria dos quadros, caso seja necessário um antidepressivo, também não vai precisar ser suspensa a amamentação, tá? Sempre bom falar com o médico, com o psiquiatra, isso eu estou falando de antidepressivos. Então aqui já para tirar um dos mitos, que é depressão pós-parto tem que tratar com remédio e logo eu não vou poder amamentar, ou enfim, isso vai ser péssimo para a saúde do bebê, para o desenvolvimento. Não, nada disso é verdade. Alguns remédios não podem, de fato, ser usados na amamentação, a grande maioria dos antidepressivos não é o caso. A fluoxetina e a sertralina, elas são as mais utilizadas. Sertralina, ela é a mais utilizada no pós-parto, tá? De fato, isso deve ser conversado com o seu médico, mas mesmo assim, se não puder amamentar, não é isso que vai fazer a diferença para o desenvolvimento da sua criança. Fique tranquilo em relação a isso, tá? Então esse é o primeiro mito, que tem que tratar com remédio e logo não pode amamentar. Então isso a gente já tirou aí por terra, tá? O segundo mito é um mito em que existe uma confusão entre tipos diferentes de diagnósticos que podem ocorrer nesse período, tá? Então, esse mito, de fato, eu recebo perguntas no direct do Instagram, mas assim, muita gente me perguntava, eu não sei como que essas informações, elas do nada são espalhadas por aí, porque são informações, de fato, muito específicas, de que a mulher, quando ela tem depressão pós-parto, normalmente ela quer agredir a criança, e isso não é verdade. Na verdade, a depressão pós-parto ela não costuma causar isso, de forma nenhuma. Mas aí é interessante a gente entender que existem 3 tipos de quadros que são possíveis de ocorrer no pós-parto, tá? 3 principais. O primeiro deles é o chamado blues puerperal. Blues é uma tristeza. A mulher ela se sente mais desanimada, mais para baixo, mas nada que impeça ela de cuidar do bebê, nem dela mesma, ou que impeça qualquer outra função dela. Esse blues puerperal também está relacionado a essa avalanche de alterações, né? Então, sendo bem objetivo, os hormônios eles influenciam o humor. Nós não temos uma certeza específica de qual é o papel de cada um e como que é essa química de forma muito exata, mas nós sabemos sim que isso influencia. E no pós-parto existe uma queda, né, abrupta de estrógeno, de progesterona, existe um aumento de prolactina e existe uma queda do beta-HCG que já vai vindo aí desde da metade da gestação. Mas postula-se é o quê? É uma hipótese, tá? Que o estrógeno ele tem uma relação com um humor melhor a curto prazo, mas aparentemente a longo prazo não. A progesterona postula-se que ela tem uma relação neuroprotetora e a combinação dela com o estrógeno pode ser que seja algo que proteja o cérebro da mulher, e a hipótese que se tem é que digamos um pré-hormônio, né, análogo aí à progesterona, eles ter essa queda brutal, isso faça com que seja normal ter essas quedas de humor. Isso é uma explicação que eu dei bastante simples, mas de fato parece que a queda do estrógeno na progesterona e a progesterona em si tendo esse efeito neuroprotetor, isso pode fazer com que a mulher tenha essa queda de humor, e isso não necessariamente vai necessitar de nenhum tratamento. Porque isso não é um diagnóstico, isso é uma tristeza, né? O blues é
como se fosse uma tristeza. Como é que você sabe que você está com esse baby blues e não com uma depressão pós-parto? Primeiro que esse baby blues ele não atrapalha a sua vida no funcionamento, ou seja, você não perde a capacidade de sentir prazer. Você está um pouco mais para baixo, mas você consegue se sentir estimulado. Filhos não são fáceis nessa idade, até porque, além deles não dormirem e de necessitarem de cuidados digamos, 24 horas, eles também não têm tanto contato ocular, né? Isso vai se desenvolvendo depois de alguns meses. Então, de fato, é bastante cansativo. Mas tem, assim, bebês são fofos, né? Eles são feitos para serem muito fofos e para que nós somos seres relativamente não psicopatas, nós achemos eles relativamente fofos, né? Então, existe essa preservação da sensibilidade a coisas boas. Isso é um sinal, porque na depressão as emoções positivas estão achatadas. Então, o segundo sinal é não existe perda no seu funcionamento durante o dia. Você está um pouco mais para baixo, mas você está conseguindo fazer. Na depressão, às vezes você até consegue fazer, mas obrigatoriamente você tem um cansaço, que é um cansaço quase que antecipatório para qualquer tipo de esforço. Então, imaginar qualquer esforço é cansativo na depressão, independentemente se ela está grave, leve, moderada. Claro que em quadros leves, moderados, você consegue lutar contra isso, mas está difícil. Tudo é um peso, tudo, desde levantar da cama, escovar o dente, enfim, escolher a roupa, tomar banho, tudo exige um esforço mental. E isso não está presente nesse baby blues, tá? E então, o que a gente viu? Que ele não tira a sua capacidade de sentir prazer, tem um pouco mais para baixo, mas você não fica anestesiada para isso. Não existe esse cansaço, esse esforço monumental para fazer as atividades que a depressão normalmente traz. E a duração, isso dura no máximo 2 semanas, em geral é nas primeiras 2 semanas, tá? O que é importante entender? Que se você não ficar feliz, exuberante, exaltante, né, aquela alegria incrível que todo mundo espera, todo mundo que não tem a menor ideia, talvez, de como funciona o nosso organismo espera, quando nasce uma criança, se você não tiver isso, tudo bem, normal, isso não faz de você uma mãe ruim, faz de você um ser humano do sexo feminino, que não é fácil. Tá? Mas isso melhora em 2 semanas e não fazemos nada. O que a gente quer fazer aqui é não aumentar o problema com culpa ou outras hipóteses, ou enfim, conselhos é difícil para todo mundo dar, mas assim, não comprarmos essas ideias. Então isso é um quadro. O segundo é a própria depressão periparto ou pós-parto. Como é que é a definição dela? É qualquer quadro depressivo que se inicia na gestação ou no pós-parto até 1 ano depois do parto. Tá? Metade dos quadros vão se iniciar na gestação e vão se alongando. Então, por isso que é periparto. E se a gente percebe na gestação, é interessante tratar logo na gestação, porque isso, obviamente, faz com que o quadro fique melhor, seja muito menos sofrido. Mas qualquer quadro depressivo que ocorre na gestação e 1 ano após você ter dado à luz, isso se encaixaria nessa depressão periparto, tá? Normalmente isso ocorre nos primeiros meses, tá? Mas não é regra. E a depressão pós-parto, ela tem um componente essencial de todos os quadros depressivos, que é essa anestesia, digamos, essa perda do paladar para as coisas positivas do mundo. Então, isso a gente chama de anedonia, que é uma ausência de hedonia, édono, né? Sim, enfim, né, esses radicais gregos têm a ver com prazer. Você tem uma perda da sensibilidade ao prazer. As coisas que você achava graça, antes você está achando muito menos. E isso é espalhado por várias áreas da vida, não é numa área só. E o que é mais, digamos, doloroso na depressão? Esta perda de prazer, de paladar, ela não é uma perda de prazer aqui e agora, mas você tem a impressão de que lá na frente você vai voltar a ter prazer. Não. Essa perda de prazer, ela ocorre no presente, ela ocorre no futuro. Você não consegue antecipar que isso vai passar. Não, é impossível. E também no passado. Como assim? Você fica sem conseguir acessar na sua memória eventos positivos da sua vida. Isso é uma alteração do hipocampo. O hipocampo está atrofiado na depressão.
loucura isso, você nunca ouviu? Eu entendo, muitas coisas sobre depressão são faladas de forma bastante ou erradas ou ultrapassadas, mas enfim, isso é característica chave. Ou seja, você tem um achatamento da capacidade de sentir emoções positivas, disso para várias áreas da vida. Tá? Pode estar totalmente ausente ou pode ter um pouquinho, mas está muito menor. E é difícil você prever isso no futuro e você lembra somente dos eventos negativos. Não que eles não ocorram, mas é que os eventos positivos eles estão escondidos. Tá? Sem isso não tem depressão. Tá? Isso é a característica central. Perda do paladar pela vida. Ou uma diminuição forte desse paladar. Costuma ter outros sintomas que são ali, digamos, acessórios. E na depressão pós-parto, normalmente, claro, a gente vê insônia. É muito comum, que fica até difícil a gente poder diferenciar do próprio bebê, né, do cuidado com o bebê, mas costuma vir bastante sentimento de culpa. Culpa por estar sentindo assim no momento em que toda a sociedade, talvez todo folclore popular diz que não deveria ser, né, que você deveria estar grata e, enfim, uma série de outras coisas, e essa culpa, ela vai ficando mais forte e às vezes é uma culpa que muitas vezes não tem nem justificativa e você sabe que não tem justificativa, mas acaba vindo o sentimento de culpa. Então isso é comum que venha. Alterações de apetite são comuns, em geral para menos. Mulher perde peso logo depois que tem o parto, é óbvio, mas a ideia não é só perder peso, parece que a comida ela perdeu o sabor. Não desce. Então, o paciente fala que tem um bolo, né? Parece que é um negócio que prende aqui, o gosto mudou, alguma coisa, não costuma ter apetite, costuma ser uma depressão em que vem um sentimento de vergonha, uma falta de energia, né? Uma certa, digamos, exaustão física e mental. Importante, muitas vezes, caso isso seja um pouco mais intenso, fica difícil cuidar do bebê e ter autocuidado também. É uma depressão que pode vir com pensamentos de falta de esperança. Isso é, de fato, a falta de esperança devido a essa perda da sensibilidade ao prazer no futuro. Então, se a gente não consegue sentir que vai ter algo bom, a gente não tem esperança. E a falta de esperança, ela é o embriãozinho que, caso isso fique mais intenso, isso vai começar a produzir alguns pensamentos, como, por exemplo, pensamentos de que, puxa, para quê? Qual o sentido disso? Qual o propósito disso tudo? Seria melhor queria ser internada. Seria melhor sofrer um acidente, ser internada e ficar um tempo lá. Seria um alívio, porque não vai mudar. E isso pode evoluir para um pensamento suicida. Então pode ter, sim, pensamentos suicidas na depressão pós-parto, caso ela esteja já no nível mais grave. Por isso que é importante que a gente trate de forma, digamos, não apressada, mas de forma precisa e precoce. Tá? É uma depressão que tem essa perda da capacidade de sentir prazer, costuma ter bastante culpa, vergonha, irritabilidade comum também, perda de apetite, uma exaustão intensa e em alguns casos pode haver sim esses pensamentos de que, puxa, tudo tão difícil que talvez valesse a pena, queria dormir e não acordar mais. Tá? Isso já é um pensamento que está nesta linha, né, que ele está ali nessa linha de que é melhor sumir. Esse pensamento ele não é seu e não é possível você ter esse pensamento caso você se esforce muito para ter. Tá? Isso sempre é um pensamento devido à depressão e a gente tem poucas certezas na psiquiatria e na medicina, mas essa é uma delas e isso sempre a gente passa, então duvide desse pensamento. Tá? Isso é a depressão pós-parto. Na depressão pós-parto, é muito raro que haja qualquer tipo de pensamento em ferir o bebê. É um pensamento de que você não é digna do bebê. Agora, existe um outro quadro, tá? Então, assim, blues puerperal, depressão pós-parto e esse outro quadro que é muito mais raro do que a depressão pós-parto. Depressão pós-parto, 1 em cada 6 ou 7 mulheres. Não é tão raro isso assim, né? Chega quase a 20%. Agora, esse outro quadro é chamado de psicose puerperal. O nome não ajuda, mas, bom, psicose. O que é psicose? Boa pergunta, né? Psicose quer dizer um excesso de psiquismo, como ose ou trombose. Mas, assim, já teve 500 significados ao longo da história. Hoje,
nós utilizamos o termo psicose estritamente para falar sobre um hiperfuncionamento de áreas primitivas do cérebro em que produzem sintomas de delírios, alucinações e comportamento desorganizado. Isso nem sempre é tão evidente de ver, caso, né, tem alguns quadros depressivos ali que isso começa muito devagarinho. No caso da psicose puerperal, não costuma ser sutil. A mulher, de fato, ela está desorganizada no comportamento dela, ela faz coisas que não têm sentido e ela não consegue justificar. Às vezes a fala, ela fica também com ideias desorganizadas. É comum que ela tenha alucinações auditivas e costumam ser... Isso não é regra, tá? É um quadro bastante raro e que é uma emergência psiquiátrica. Emergência psiquiátrica existe, assim como existe uma emergência médica, ela precisa ser levada imediatamente a um psiquiatra, porque isso é um quadro que denota uma inundação de dopamina numa área onde não deveria ter dopamina. Uma área mais nigrostriatal. Dopamina, ela pode ser boa quando ela está no lugar certo, né? Mas isso tem que ser combatido e passa, né? Mas nesse caso, a mulher, então, ela pode ter comportamento desorganizado, pode ficar agitada, irritada, fazer coisas e falar coisas que você não tem que se esforçar muito para entender o sentido daquilo. A gente tem que se esforçar muito para entender o sentido de alguém que a gente entendia antes facilmente, algo está acontecendo. E ela pode ter alucinações auditivas, normalmente são pseudo-alucinações. O que é isso? É uma coisa muito estranha e eu também nunca senti isso e não dá para a gente imaginar totalmente sem sentir, mas seria a pessoa ouvir uma voz que está dentro da cabeça, mas não é dela, falando para ela coisas sobre o comportamento e dando comandos para ela. E um dos comandos pode ser de fazer mal para o bebê, tá? Então isso pode acontecer. Isso é extremamente raro, isso ocorre ali, chega de 2 a 5 mulheres a cada 1.000 mulheres. Então é bastante mais raro, mas sim, acontece. E se você que tá junto, você que está próximo, né, começar a perceber que existe essa desorganização de comportamento, está fazendo coisa estranha, está se atrapalhando, falando coisas que não estão fazendo sentido. Ou se você, mulher, ou começar a ter esse sintoma, saiba que isso tem que ser tratado o mais rápido possível e eu garanto que isso a gente faz passar rápido, tá? Só que você precisa pedir ajuda, você precisa falar sobre isso não aumenta, isso não faz de você uma mãe ruim, eu garanto para você, porque já tratou várias, eu já tratei no HC, enfim, esses casos a gente costuma tratar mais no HC mesmo, porque no consultório a gente é uma emergência, e as mulheres melhoram, e enfim, no final a vida segue, mas esse tipo de pensamento desorganizado com esse tipo de alucinação, isso você tem que falar, não é vergonhoso isso, e isso passa, só que aí você precisa falar para alguém e a pessoa precisa te levar para um psiquiatra urgentemente, tá? E o seu bebê, os bebês, eles são extremamente resilientes, muito mais resilientes do que a gente imagina, e nesse momento você precisa cuidar de você, porque assim você está salvando também o desenvolvimento do seu filho, tá bom? Mas nesses casos especificamente, não é voluntário, não é porque a mulher quer, não é uma questão de julgamento, existe essa possibilidade de haver um infanticídio, né? Que, enfim, é um termo jurídico horroroso que eu acho, mas nesses casos sim, isso pode ocorrer, tá? Então, esse segundo mito que depressão pós-parto faz a mulher ser perigosa para o bebê, e isso é algo que eu ouvi de várias fontes, não sabia que isso de fato era algo, enfim, divulgado, pode ser que não seja mesmo, que você nunca tenha ouvido falar, mas saber que isso é muito raro, isso não é depressão pós-parto e tem o blues puerperal, certo? Então a gente já tirou o segundo mito, certo? Terceiro, a depressão pós-parto passa com o tempo, sozinha ela passa. O fato é que assim, ninguém tem bola de cristal e uma parte dos quadros depressivos, principalmente se for o primeiro quadro, ele vai ter alguma melhora depois de alguns meses, né? Depois de uns 3 a 9 meses vai ter alguma melhora. O que não é bom também é você ficar com isso, com o quadro depressivo 3 a 9 meses. Não só porque isso causa sofrimento, porque isso está associado a uma série de processos inflamatórios, né? Todo mundo fala da inflamação hoje em dia, sim, inflamação tem um papel na depressão, não é só ela, mas isso também vai prejudicando a sua capacidade de
raciocínio, a sua capacidade de agir, você vai tendo prejuízos em termos de memória, em termos de atenção. É reversível, tá? Mas pode ser que você tenha uma melhora. O fato é que se você tiver uma melhora, mas essa melhora não for uma melhora completa em termos de você voltar não só a se sentir bem, mas a executar as coisas com agilidade de raciocínio, com, enfim, né, as capacidades cognitivas completas, se houverem sintomas residuais, a chance que isso volte é muito alta. É muito alta. Então, não vale a pena pagar esse preço. Eu não estou dizendo aqui porque eu sou psiquiatra e quero que você vá no psiquiatra. Tá? Não é isso, não. É porque, caso isso ocorra, pode até ser que tenha momentos de melhora. Provavelmente não vai ser uma melhora completa. E isso sim, prolongado, né, de forma mais arrastada, isso já começa a fazer com que o vínculo com a criança possa começar a ter alguns tipos de aprendizados que não são legais. Mas também as crianças são muito resilientes, não se culpe por isso. E se melhorar, mas melhorar mais ou menos, isso não é uma boa notícia. Porque melhorar mais ou menos quer dizer que vai voltar e que você está com um processo inflamatório no seu corpo, no seu cérebro, que não foi tratado. E como eu falei, o tratamento para quadros leves, moderados, até moderadamente graves, dependendo do caso, ele é um tratamento não medicamentoso, tá? Então, assim, passa sozinha? Olha, pode ser que alivie sozinho, mas assim, dificilmente isso reverte totalmente e tratar mais ou menos ou deixar sintoma residual é muito ruim. É igual você apagar um incêndio e deixar ali uma partezinha de uma brasa. Falar, isso aqui não vai dar nada. Não faz sentido. Isso, a chance de pegar fogo de novo é alta, tá? Ainda mais nós temos uma série de tratamentos, tá? Então isso não é bom para você, nem para o bebê, nem para a relação você com, enfim, marido ou com qualquer tipo de relação que você esteja tendo de vínculo na hora, tá bom? Então o terceiro é, passa sozinho? Olha, passa, mas passa mais ou menos. E passar mais ou menos é igual a não passar, viu? E isso eu falo não porque eu quero colocar você mais em alerta. Não, é porque de fato tem tratamento, é por isso que a gente trata. Uma frase que eu gosto de professor meu, que é assim, depressão a gente tem que tratar, bem tratado, para tratar uma vez só. E nem sempre dá, claro, né? Não estou dizendo que as coisas são maravilhosas, nem sempre isso é uma coisa imediata, mas não é para demorar muito tempo. Todo tratamento ele tem que surtir algum efeito, pelo menos em um mês. Mas o fato é que o sintoma residual ele é um dos principais inimigos, é o inimigo mais oculto e perigoso da depressão, tá? Bom, qual que é o quarto mito, né? O quarto mito é que a depressão pós-parto ela sempre começa logo no começo, logo após o parto. Isso é um mito porque isso normalmente a gente vê no blues puerperal. E antes que eu digo antes de 2013, vamos colocar assim, ou enfim, há um tempo atrás, existia de fato essa definição de que ela tinha que começar necessariamente no primeiro mês pós-parto. Isso não se coloca mais. Tanto é que não tem mais esse nome, né? Até periparto por conta disso. Então, no primeiro ano após o parto, é um momento de vulnerabilidade e também a gente não vai ficar, obviamente, procurando depressão onde não tem, mas sentimentos de falta de interesse em várias atividades, falta de energia, cansaço, que estejam durando mais do que 2 semanas, pode ser que não sejam nada, mas isso vale muito a pena você procurar uma ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra. Você pode fazer testes, tem testes que você pode fazer, não são substitutos do diagnóstico. Tem testes aqui no canal, tem outros vídeos para você ver também, falando sobre isso. Tem tratamentos digitais, tem terapias online que são eficazes, tanto quanto a terapia presencial, mas é importante você passar por uma avaliação diagnóstica. Então, quando que você vai passar por uma avaliação diagnóstica? Se você tiver uma perda do interesse pela maioria das coisas, ou um sentimento de cansaço, de desânimo, que está durando a maioria dos dias por 2 semanas. Na dúvida, faz um teste bem simples, mais usado e o mais simples, e é o teste chamado PHQ-9, tá? Ele tem vários vídeos, eu falo sobre ele, e tem de graça em português na internet. Tem lá ali a pontuação, tá? Se você pontuar mais do que 5, custa nada você ser avaliada e saber que tem vários recursos, tá? E que isso não tem nada a ver com o seu caráter, muito menos com o futuro do seu filho, da sua filha, porque a melhor coisa que a gente pode fazer para ajudar alguém é a gente se ajudar também, né? Então, essas duas coisas, elas andam juntas, tá? Então, primeiro ano pós-parto tem esse risco, certo?
Bom, o quinto mito é que é fácil identificar a depressão pós-parto. Isso não é verdade. Por quê? Porque existem alterações hormonais intensas nesse período. Normalmente está todo mundo exausto, né? Então, eu ficava meu filho balançando, né, à noite, era uma coisa que, meu Deus do céu, no dia seguinte tinha que trabalhar, não é fácil. Aí você ia no carro, aí tirava do carro, aí chorava, meu Deus. E está todo mundo cansado, né? Então, tá cansado nos primeiros meses é quase que uma regra, né? Mas o cansaço não é igual a essa perda da capacidade de sentir prazer e não é igual a esse desânimo, esse esforço, tudo sendo um esforço mental muito intenso e uma fadiga física e mental assim injustificável, que parece que quanto mais você descansa, mais você está cansada, tá? Eu sei que são sintomas que parecem estranhos, mas esses são os sintomas mais precoces da depressão e mais comuns e negligenciados. Isso não faz um diagnóstico, mas a gente acende um sinal de alerta. Então é muito importante saber que nem sempre é fácil, porque é um período que está todo mundo, de fato, né, se adaptando e a gente tende a justificar tudo com tudo. Mas uma coisa que nunca é normal, nunca, jamais, é normal ficar triste, mas não é normal nós ficarmos insensíveis as coisas que nós gostávamos antes e que isso ocorra em várias áreas da vida por mais de 2 semanas. Isso nunca é normal, tá? Nunca é. E é uma boa notícia isso, porque isso a gente vai tratar, tá bom? Bom, o sexto seria, de fato, que isso é tratado exclusivamente com medicação. Não é, a gente falou, mas o que é importante entender da medicação? O ideal é que você faça um tratamento para quadros ansiosos e depressivos antes de você programar a gestação. Isso é no mundo ideal, maravilhoso, onde nem sempre acontece, tá? Agora, se você está tratando com um antidepressivo e você, por N motivos, ficou grávida, ou se você não está 100% bem, é extremamente importante que o seu médico, o seu ginecologista, eles conversem. A grande parte dos antidepressivos, eles não vão trazer nenhum problema, a gente já tem bastante estudos retrospectivos, ou seja, mulheres que foram engravidando e tomando, e não ocorre isso com a grande parte dos antidepressivos, importantíssimo. Por quê? Porque se você já não está 100% bem, ou você está até bem, mas está sob tratamento, e você vai passar pelo período em que a sua saúde mental vai estar em maior risco na sua vida, não é uma boa ideia você tirar um antidepressivo. Nem na gestação, nem na amamentação. E isso não vai trazer risco para o bebê, claro. Tem raríssimas exceções, tá? E aqui eu estou falando de antidepressivos. Tem outras medicações anticonvulsivantes, por exemplo, que sim, elas são deletérias. Mas é muito importante você ter isso em mente, porque a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer você sair rápido de uma depressão ou nem entrar nela, tá? Então, isso é um mito que tem que ser quebrado, porque isso não é algo que nós estamos fazendo para hipermedicalizar, não. É porque não é nem estrategicamente inteligente e a gente já tem esses dados de segurança. Mais uma vez, fluoxetina tende a ser o antidepressivo mais utilizado, mais estudado, porque ela foi muito usada durante a gestação. No pós-parto, na amamentação, pode tomar fluoxetina e amamentar? Olha, pode, viu? Mas existe relato de que pode fazer o bebê ficar um pouquinho trêmulo, que é um efeito da fluoxetina, isso não é grave, mas às vezes assusta. A sertralina, ela é o antidepressivo mais estudado para amamentação, costuma dar poucos efeitos colaterais, mas, sendo bem sincero, a grande maioria deles não vai dar nenhum problema. E se você se adaptou com um bom antidepressivo, sempre conversa com o seu médico, conversa com o obstetra, faça os dois conversarem, tá? Eles têm que se entender nisso, porque na grande maioria das vezes não vale a pena fazer isso justo nesse momento ali, onde a coisa vai estar sabidamente ali, digamos, mais turbulenta, certo? E o último mito tem a ver com algo que eu não sei nem se é um mito que já chegou aqui ou não, né? Mas enfim, que a depressão pós-parto ela é uma questão hormonal, logo você tem que fazer alguma coisa hormonal obrigatoriamente, ou que também não é hormonal e você então tem que tomar só antidepressivos. Enfim, é um mito sobre o tratamento farmacológico. O que ocorre é o seguinte, isso eu estou falando porque saiu faz, se não me engano, menos de um ano, uma aprovação da Anvisa para um hormônio
que é o único hormônio aprovado para tratamento de depressão, que é a brexanolona. Esse tratamento, eu sei que às vezes você pode ler e falar, nossa, foi aprovado, que legal, vou tomar isso, nossa, não sei o quê. Mais ou menos, né? Por quê? Esse, de fato, é um hormônio que ele é um análogo da progesterona. Não é exatamente igual, ele vai atuar no GABA, que é um neurotransmissor, um receptor de GABA que, em geral, dá relaxamento, mas ele atua de uma forma diferente que, sim, faz com que essa queda hormonal ela não seja tão abrupta. Faz com que você tenha uma queda um pouco menos abrupta. Isso é aprovado para tratamento de depressão pós-parto. Porém, a Anvisa aprovou. Essa medicação, até o momento da gravação desse vídeo, ela não tem no Brasil para você comprar, você tem que importar esse remédio. E esse remédio, ele não é um remédio que você usa por boca. Estão tentando fazer, mas não conseguiram fazer até esse momento, tá? É um remédio em que você tem que fazer uma infusão na veia por 60 horas. E tem uma questão do custo. Então, é importantíssimo isso, porque, enfim, tem essas questões de um tratamento hormonal ali, a gente pensa que é uma pílula anticoncepcional. E quem sabe um dia seja. Não é. É um tratamento que você tem que importar, não é barato e é um tratamento endovenoso, onde você fica 60 horas em acompanhamento tomando, e isso é algo que ajuda. Agora, isso não é algo que eu considero que você deva investir a sua força agora, mesmo que você veja por aí. Eu já me antecipei, caso você vá procurar, você já está sabendo, porque normalmente o pessoal não diz as coisas com muita clareza, mas sim, isso pode funcionar. Isso retarda, né, diminui essa montanha-russa de hormônios. Só que é um tratamento que não é um tratamento simples, tem que ser feito no hospital e não é uma coisa disponível aqui e não é necessário na maioria dos casos, tá? Primeira linha de tratamento, terapia interpessoal e terapia cognitivo-comportamental, com dois principais componentes: ativação comportamental e uma terapia comportamental para insônia, que é a TCCI, que é a primeira linha de tratamento para insônia. Então, esses dois elementos são os fundamentais. Conversar com o seu obstetra, ginecologista, ou às vezes tem algumas enfermeiras que são especializadas nisso, sobre você adequar as horas da mamada para que você dê a mamada e termine de dar antes da madrugada. Você não precise acordar à noite, tá? Porque isso é possível. E o sono, ele é fundamental. Agora, se isso começar a te atrapalhar, se isso começar a fazer com que seja difícil você executar as tarefas, se começar a vir muito pensamento de culpa, de desesperança, ou qualquer tipo de outro fenômeno, procure ajuda imediatamente, porque isso é altamente tratável e isso basicamente vai fazer com que tudo seja mais fácil e até mesmo para o bebê, para o seu marido, ou enfim, parceiro, para qualquer outro tipo de relacionamento que você esteja, que talvez também precise de tratamento, e os tratamentos são eficazes, tá? Última coisa, se você teve uma vez, a chance de você ter de novo é maior. Então, é algo que é importante que você tenha essa informação, não é que é 100%, é importante você ter essa informação, é importante você discutir isso com o seu obstetra, com o psiquiatra, com o seu parceiro, para ver o que vale a pena e o que pode ser tomado de medidas preventivas, sendo que a principal medida preventiva é você ter digamos, essa rotina já armada para que você consiga dormir. Tá? Isso é a principal prevenção e faz muita diferença, certo? Bom, espero que tenha esclarecido. Eu vou fazer vídeos falando sobre mecanismos mais específicos da depressão pós-parto ou também da psicose puerperal. Coloquem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já tiveram isso, se vocês conhecem alguém que teve isso, e tem algumas mulheres que têm mais risco, outras menos. Eu vou falar disso em outros vídeos e como que funciona aí esse mecanismo de neurobiológico e o que a gente faz com isso na prática, né? Mas comentem aqui o que vocês acharam, espalhem essa informação, deixem aqui um like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.